Um pai negro solteiro perdeu uma entrevista de emprego crucial para ajudar uma estranha, apenas para descobrir que ela era uma CEO milionária, que mudou tudo. A chuva caiu forte, selvagem e implacável como a própria fúria da natureza, martelando contra o asfalto rachado e ecoando como tambores de guerra na tempestade. Um raio dividiu o céu cinzento e pesado, seguido por um trovão que sacudiu a estrada vazia. Noah Evans pisou de sua caminhonete vermelha desgastada pelo tempo. A tinta desbotou com o tempo. Caros espectadores, peço gentilmente o apoio de vocês. Ajudem-me a alcançar 1000 inscritos. Seu clique significa muito para mim. Seu short preto. O cabelo estava encharcado, gotas de chuva escorrendo pelo rosto endurecido do homem de 36 anos. Ele olhou para o relógio do painel. 8h50. Faltam apenas 10 minutos para a entrevista que mudaria sua vida na Dalton Tech, a única oportunidade pela qual ele esperava há meses. Ele respirou fundo, puxando o casaco mais para cima contra a chuva gelada, pronto para voltar para o caminhão. Mas então seus olhos captaram o movimento. Do outro lado da estrada alagada, um sedã preto elegante estava tombado na lama, roda enterrada profundamente. Sua porta se abriu e uma jovem com um casaco cinza saiu cambaleando, o pânico estampado em seu rosto. Seus saltos altos afundaram instantaneamente. A lama é espessa. De jeito nenhum. Ela gritou, frustração e desespero emaranhados em seu voz. Seu cabelo castanho escuro grudava molhado em seu rosto, o rímel escorrendo com a chuva. Ela puxou desesperadamente o pé preso, afundando cada vez mais. Os olhos arregalados dispararam desamparadamente. Por uma fração de segundo, o coração de Noah se partiu em dois. Aquela entrevista foi tudo. Sua última chance de se livrar de contas atrasadas, refeições escassas, a esperança silenciosa brilhando nos olhos de seu filho de 8 anos. Bem, ele havia passado semanas preparando, perdendo o sono, queimando cada grama de esforço nesta tentativa. Estabilidade. E agora o destino a estava arrancando em uma tempestade. Mas, no fundo, ninguém sabia quem ele era. Um ex-fuzileiro naval, um homem que jurou nunca abandonar ninguém. Em necessidade, não importa o custo. Seu pulso batia como um tambor sob a tempestade. Rugido. Olhou novamente para o relógio. Cada segundo se estendia como 1 minuto. A chuva batia no para-brisa, incitando-o a escolher. Em sua mente, brilhou a imagem de Ben. Sorriso expectante, e então o rosto desesperado do estranho, preso na tempestade. Droga! Murmurou Noah sob o estrondo. Ele sabia qual era a escolha. Batendo a porta da caminhonete, ele caminhou em sua direção. Quanto mais perto ele chegava, mais claros o medo e a fúria dela transpareciam. Ela se virou ao ouvir o som, examinando-o com os olhos. Um estranho com uma camisa surrada e desbotada. Jeans e botas manchadas de lama. Não preciso de ajuda, ela retrucou, tentando soar firme, embora sua voz tremesse. Você vai torcer o tornozelo se continuar puxando. Assim. Noah respondeu calmamente, seu tom firme cortando o caos. Uma âncora contra o pânico. Ela lutou novamente, afundando cada vez mais. Finalmente, sem escapatória, ela assentiu relutantemente. Noah agachou-se, seu forte e calejado, mãos agarrando seus calcanhares e puxando com força até que seu pé se soltasse da lama. Sem perder tempo, ele correu, de volta para sua caminhonete, puxando uma velha corrente de reboque da caçamba. Com eficiência praticada, ele enganchou na carroceria do sedã. Para-choque dianteiro. Entre! Ele gritou através da chuva. Ela hesitou. Então, obedeceu. A picape rugiu, as rodas girando na estrada escorregadia à sua frente. Finalmente arrancando o sedã. A lama respingou, os pneus cantaram, mas o carro rolou de volta para o chão firme. Noé soltou a corrente e se virou, sem esperar por agradecimentos. Espere, a voz da mulher soou. Ela abaixou a janela, estendendo uma nota grande com uma expressão cautelosa, mas grata. Pelo menos pegue isso. Noah balançou a cabeça, recusando-se a fazer contato visual. Não precisa. Já estou atrasado para a minha entrevista. Na entrevista,
Ela perguntou, assustado. Onde? Dalton Tech, disse ele simplesmente antes de voltar a subir. Sua picape. Seu coração afundou quando viu que já passava da hora. Enquanto ele se afastava pela rua inundada, Noé se sentia esmagado e estranhamente em paz. Ele ainda não sabia, mas a escolha que fez naquela tempestade para salvar uma estranha estava prestes a reescrever toda a sua vida. Um capítulo de luta estava se fechando, e uma nova e inesperada, cheia de desafios, esperanças e mudanças, estava apenas começando. A velha caminhonete de Noah saiu lentamente do trecho inundado, a chuva ainda caindo como se para testar sua paciência. Determinação. Seus olhos se voltaram para o espelho retrovisor. Lá estava, o elegante sedã preto agora, permanecendo firme novamente, na estrada encharcada pela chuva. Só então ele exalou um longo suspiro. Respiração cansada, mas naquele mesmo momento a amarga verdade o atingiu. Entrevista na Dalton Tech tinha acabado para sempre. Ele enxugou o rosto, sentindo o gelo. A água escorreu por sua gola e peito. Os meses de esperança que ele havia construído pareciam se estilhaçar. No banco do passageiro. Assento, seu telefone acendeu. Uma notificação lembrava de que a entrevista já havia passado 15 minutos. Bom trabalho, Noah. Ele murmurou. Uma risada seca escapou da piada cruel do destino. De repente, uma buzina suave. Por trás o puxou de volta. Através da cortina turva de chuva, ele viu mulher no sedã olhando para ele através da janela meio aberta. Uma nota ainda na mão, seu rosto ilegível. Frio, questionador. Noah hesitou antes de abaixar seu próprio. Janela. Ele esperou que ela falasse primeiro. Ela apenas o estudou, os olhos, piscando com algo que ele não conseguia nomear. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Você realmente não quero. Dinheiro. Sua voz era áspera, desprovida de calor ou gratidão, misturada em vez disso com suspeita, até irritação. Noah deu um leve sorriso de dor, engolindo a dor da decepção. Não fiz isso por dinheiro, disse ele, uniformemente. Então por quê? Ela pressionou, estreitando os olhos. Ninguém ajuda alguém assim. Um completo estranho assim. Não em uma tempestade como esta. O repentino, quase. A pergunta hostil o assustou, mas ele rapidamente se recompôs. Encontrando o olhar dela, ele respondeu claramente. Nem todo mundo. Vivem apenas para si mesmos. Às vezes você ajuda simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Ela congelou por um instante, seus olhos brilhando com algo mais suave. Incerteza talvez, mas com a mesma rapidez ela mascarou, a frieza estalando. De volta ao lugar. Ela mudou de assunto abruptamente. Você mencionou a Dalton Tech. Mais cedo. Essa foi uma entrevista importante, não foi? Sim, Noah respondeu. Secamente, sem vontade de me deter na ferida recente. Mas não mais. Suas sobrancelhas se franziram como se ela estivesse pesando algo, mas seu rosto retornou à calma indiferente. Mesmo sabendo da importância, você ainda parou para me ajudar. Difícil de acreditar. A dúvida em seu tom carregava um traço de zombaria, como se sugerisse que ele tinha alguma motivo oculto. Noah sentiu a irritação aumentar, mas se forçou a manter a calma, a voz firme. E claro, não preciso da sua confiança ou gratidão. Fiz isso porque achei que era a coisa certa a fazer. Só isso. Dalton, CEO da Dalton Tech. Seus olhos penetrantes, antes frios, agora carregavam algo. Mais curiosidade e um traço de culpa inquieta. Ela levantou o telefone. Sua voz, firme e determinado. Quero o arquivo de um homem chamado Noah Evans, aquele que deu uma entrevista a esta manhã. Trago para mim imediatamente. Desligando, Clary olhou para o chuva torrencial implacável. Ela sabia que estava prestes a fazer uma escolha que nunca havia considerado antes. Arriscado, nada convencional, mas valeu totalmente a pena. A chuva ainda cobria a cidade como um véu. Cortina prateada fria, implacável e sem fim. Noah ficou imóvel do lado de fora de Dalton Tech, com os pés como se estivessem pregados no pavimento encharcado. Seu coração
Afundava mais a cada batida, cada baque ficando mais pesado, mais lento. As palavras frias da recepcionista ecoaram em sua mente como uma maldição. 6 meses antes de você. Pode reaplicar. Noé ergueu o olhar para o céu cinzento. A chuva caía sem parar com a intenção de afogar o mundo inteiro. Gotas geladas escorregaram por sua gola, traçando sua espinha, infiltrando-se em sua pele. No entanto, nada disso se compara ao frio mais profundo que agarrou seu coração. 6 meses, um período que parecia infinito em seu realidade presente. Ele fechou os olhos e o peso da vida o pressionou mais forte do que nunca. Ele pensou em Ben, o pai de seu filho. Rosto brilhante iluminando-se cada vez que ele chegava em casa. Aqueles olhos grandes, inocentes, sempre cheios de esperança. Ele prometeu a ele uma vez: você vai ganhar esses tênis novos em breve. Eu prometo. Agora, essa promessa não parecia nada mais que uma mentira amarga. Abrindo os olhos novamente, o olhar turvo de Noah se dirigiu para a rua movimentada, onde estranhos passavam apressados sem lhe lançar um olhar. Apenas um homem negro, parado na tempestade. Sua mente vagou de volta às últimas semanas. A pilha de contas vencidas acumulando-se na pequena mesa de jantar, a sombra do despejo pairando. Ele se lembrou do gesto silencioso de Ben, ao deixar de lado o aviso de atraso na mensalidade. Sem dizer uma palavra, seus olhos transmitiam compreensão e silenciosa decepção. Um desamparo sufocante cresceu dentro de Noah, tornando difícil respirar. Como pai, nada era mais doloroso do que não prover o básico para o filho. Como homem, nada era mais doloroso do que lutar com tudo o que tinha e ainda se afogar na derrota. Por longos minutos, ele ficou congelado sob a tempestade antes de finalmente inspirar profundamente e se forçar a avançar. Cada passo era mais pesado que o anterior. Ele abandonou a velha caminhonete em Dalton. Tech caminhou sem rumo em direção à cortina de chuva. Seus sapatos encharcados. Guinchou lamentavelmente, um som tão oco quanto seu espírito. Ele vagou pelas lojas. Cafés em imponentes edifícios de vidro, testemunhas indiferentes e sem rosto de sua cair. Seus pensamentos giravam em espiral. Amanhã, na próxima semana, daqui a 6 meses, sobraria alguma coisa dele até então? Então, sem aviso, ele colidiu com um homem, de terno cinza, caminhando na direção oposta. Noah cambaleou, murmurando um pedido de desculpas. O homem lançou-lhe um olhar desdenhoso e respondeu friamente: olha onde você está. Indo. O tempo já está ruim o suficiente. Noé congelou, não por causa do frio. Tom, mas como o terno era familiar, um executivo de tecnologia da Dalton. A ironia o atingiu profundamente. Ele estava diante da porta da oportunidade, com momento perdido, foi arrancado como folhas ao vento. A imagem da mulher na beira da estrada passou pela sua mente. Seus olhares frios, suas palavras desconfiadas. Eles queimava ainda mais amargamente agora. Talvez ela estivesse certa. Quem sacrificaria seu próprio futuro só para ajudar um estranho? Mas Noé sabia a verdade. Mesmo se o tempo voltasse, ele escolheria o mesmo. Não por glória ou ganho, mas porque ele simplesmente não conseguia negar quem era. Um homem ensinado a fazer o que era certo. Quanto mais pensava, mais sem rumo se sentia. A chuva se misturava com lágrimas em seu rosto, embora não fossem para ele. Eles se apaixonaram por Ben, o menino ainda esperando em casa, acreditando que seu pai poderia trazer de volta um futuro melhor. Seus passos finalmente levou-o para um pequeno parque afastado da rua. Noah sentou-se pesadamente em um banco de madeira encharcado, ombros tremendo de frio e exaustão. Ele baixou o olhar para as palmas calejadas, as cicatrizes dos seus dias na marinha gravadas. Profundo, mais visível sob a chuva, e ali à beira do desespero, um estranho. A calma se agitou dentro dele. Hoje ele havia falhado. Amanhã era incerto, mas ele sabia de uma coisa. Ele não podia desistir. Não enquanto Ben estivesse esperando. Não enquanto o futuro do filho ainda repousava sobre seus ombros. Noé ergueu o rosto para o céu, deixando a chuva lavar as dúvidas e desespero.
Não importava a dureza da vida, ele continuava em frente. O que ele não sabia era que no alto escalão da Dalton Tech, Clary Dalton tinha, observando silenciosamente toda a sua caminhada de desespero através das câmeras de segurança. E em seus olhos penetrantes o gelo começou a derreter, substituído por algo muito distante, mais profundo: empatia. Em meio ao aguaceiro sem fim, como uma sinfonia triste sem fim, Noé sentou-se, no banco gasto do parque, com os olhos fixos no vazio, à distância. Ele estava prestes a se levantar e continuar caminhando quando um SUV preto e elegante apareceu, lentamente, parando bem no meio-fio à sua frente. Assustado, Noah franziu a testa para o veículo de luxo enquanto sua janela escura abaixava. De dentro apareceu um familiar rosto, calmo, poderoso, envolto em mistério. Era a própria mulher que ele tinha retirado da lama naquela manhã. Sr. Evans, ela falou, com a voz suave, mas firme, aguentando com facilidade o rugido da tempestade. Precisamos conversar. Noah congelou, atordoado pelo encontro inesperado. Ele permaneceu imóvel, seus olhos confuso, cauteloso. Acho que não há mais nada a dizer. Senhora, ele finalmente respondeu, tentando mascarar o desespero em seu rosto, mas seu. A voz vacilou, traindo-o. Ela sorriu fracamente, seus olhos penetrantes estudando-o enquanto. Se estiver pesando algo de imenso valor, acredite em mim, você vai querer ouvir o que eu tenho que dizer. Ela pressionou, seu tom suave, mas autoritário o suficiente para fazer Noah hesitar. Entre. Não vou demorar muito. Seu tempo. Ele hesitou, a suspeita crescendo dentro dele. Esta mulher era claramente poderoso e rico. No entanto, Noé não tinha mais nada a perder além de tempo. Com um suspiro cansado, ele abriu a porta, entrou e tentou não encharcar os bancos de couro imaculados do SUV. A porta se fechou e imediatamente ele sentiu contraste, calor, couro macio, o leve aroma de perfume, um mundo à parte da miséria fria e úmida lá fora. O SUV entrou no trânsito, deslizando rapidamente pelas ruas lotadas. Por minutos, ela não disse nada, deixando o silêncio aumentar a tensão, deixando Noah ainda mais curioso. Finalmente, ela o quebrou. Talvez eu devesse me apresentar adequadamente, disse ela, virando-se para ele, seu olhar firme e confiante. Sou Clary Dalton, CEO da Dalton Tech. O coração de Noah deu um pulo. Ele olhou para ela, procurando por algum sinal. Ela estava brincando, mas não estava. A mulher fria e reservada daquela manhã era, na verdade, o CEO da mesma empresa cuja oportunidade ele tinha acabado de perder. Percebendo sua perplexidade, Clary continuou, com a voz calma e cheia de autoridade. Sinceramente, eu realmente não entendo. Uma empresa como a Dalton Tech não tem falta de talento. Sou apenas mais um candidato que nem sequer passou na entrevista. Quarto. Clary sorriu fracamente, seus olhos penetrantes como se estivessem procurando seu próprio pensamentos. Exatamente, Noah. Você não conseguiu entrar naquele quarto por causa da nossa sistema de recrutamento, um sistema que percebi que é profundamente falho. Ela desenhou uma respiração constante, seu tom firme com convicção. Revisei seu arquivo atentamente no momento. Eu aprendi o que você fez esta manhã. Um ex-fuzileiro naval. 2 recomendações para coragem e serviço. 3 anos administrando uma pequena empresa. Trabalho voluntário em uma centro comunitário. Essas não são apenas habilidades profissionais. Elas mostram caráter. O tipo de caráter que esta empresa precisa desesperadamente. As sobrancelhas de Noah se ergueram ligeiramente. Ele não esperava que ela soubesse de sua experiência em tantos detalhes. Percebendo sua surpresa, Clary continuou. No entanto, nossa equipe de contratação o dispensou, porque seu currículo não era bem elaborado, porque seu histórico profissional não correspondia às caixinhas organizadas deles, mesmo porque sua aparência não se encaixava no molde corporativo. Acredito que temos negligenciado não apenas você, mas inúmeras pessoas capazes.
Noah assentiu levemente, com amargura estampada em seu rosto. Ele suspeitava de razões como essas, mas ao ouvi-las ditas pelo CEO da empresa, só fez a decepção doer mais fundo. Clary fez uma pausa, estudando atentamente, antes de se inclinar com autoridade silenciosa. Mas eu não sou como eles. Eu não confio. Julgamentos superficiais. Confio no que vejo nas pessoas. E o que vejo em você é alguém a quem quero dar uma chance muito diferente. Noah levantou a cabeça, curiosidade e uma leve esperança brilhando em seus olhos. Que tipo de chance, senhorita Dalton? Clary se inclinou em direção a ele, com a voz mais baixa. Mas esperei com poder. Quero que você venha trabalhar na Dalton Tech. Não por meio. O processo usual. Vou colocá-lo diretamente em uma função de gestão de logística. Mas primeiro preciso da sua ajuda para resolver uma crise que minha equipe não conseguiu lidar. Noah piscou, quase incrédulo. Quer dizer que me contrataria de cara? Não. Entrevista. Sem avaliações? Os lábios de Clary se curvaram em um sorriso cúmplice, seus olhos brilhando de mistério. Entrevistas são importantes, mas não são tudo. Esta manhã, você teve a entrevista mais importante de todas. Você provou que você ajudaria um estranho às suas próprias custas. Isso me diz mais do que 100. Perguntas roteirizadas jamais poderiam. Noah assentiu lentamente, seu coração batendo mais forte, diante do peso das palavras dela, mas a dúvida ainda surgia, e ele perguntou cuidadosamente. Agradeço a oportunidade, mas qual é exatamente o problema de que você está falando? O olhar de Clary se aguçou, seu tom, endurecendo o aço. A Dalton Tech está enfrentando um colapso severo em nosso sistema de logística e cadeia de suprimentos. Isso já se arrasta há semanas. Meu técnico, as equipes não conseguiram resolvê-lo. Se isso continuar, a empresa corre o risco de milhões em perdas. Pior ainda, danos irreparáveis à nossa reputação com parceiros, clientes. Noah sentou-se em silêncio, tentando imaginar a escala de tal crise. Claramente, não era um teste fácil. Clary continuou, com a voz firme. Não vou fingir que é fácil, mas acredito que você consegue ver soluções que os outros não conseguem. Você já lidou com coisas piores no passado, não é? Noah encontrou o olhar dela, e em seus olhos ele viu não apenas confiança, mas crença genuína nele. Mesmo assim, ele perguntou, suavemente, sinceramente, você tem certeza de que sou a pessoa certa para isso? Clary, respondeu sem hesitação, seu tom decisivo. Eu não cometo imprudências. Escolhas, Noah, e eu não aposto nas pessoas erradas. Você é quem eu quero para. Isso. O SUV entrou lentamente no centro da cidade, arranha-céu brilhando através. Chuva e nevoada. Noé sentiu o vasto abismo entre seus mundos, sua polida império do poder e sua vida de luta e sobrevivência. Quando o veículo parou diante de Dalton, a imponente entrada de vidro de Tech, Clary se virou para ele uma última vez, seus olhos firme. Então, Noah Evans, você entrará neste novo mundo comigo. Sim. Sem a menor hesitação, Noah assentiu firmemente, com a resolução queimando em sua voz. Vontade. O SUV parou lentamente em frente ao grande saguão da Dalton Tech. O vidro, arranha-céu erguendo-se em direção ao céu como se desafiasse as nuvens de tempestade acima. Noah saiu, o frio da chuva passageira ainda impregnado em sua respiração. Ansiedade e expectativa agitavam-se dentro dele. Ele sabia que em poucos instantes estaria entrando em um mundo totalmente estranho para ele. O mundo de Clary Dalton de Dalton Tech, um lugar que ele nunca imaginou entrar em tais circunstâncias. Clary entrou rapidamente no saguão, seus saltos batendo bruscamente contra o piso de mármore polido. Noah seguiu, silenciosamente atrás, perfeitamente ciente do forte contraste entre ele e aqueles ao seu redor. Os funcionários da Dalton Tech se moveram. Com propósito, seus ternos passados, seus rostos sérios. Quando Clary passou, todos, cabeça baixa em respeito. Mas quando seus olhos se voltaram para Noah, curiosidade, a suspeita brilhou abertamente. Senhorita Dalton. Um homem de cabelos grisalhos correu para a frente. Expressão de pânico, voz urgente.
O sistema de logística caiu completamente. Perdemos contato com armazéns e transportadoras em vários estados. Clary parou de repente, com os olhos aguçados. Temos algum relatório oficial sobre o causa, Sr. Harris? O homem Harris balançou a cabeça, segurando uma pasta com mãos trêmulas. A equipe técnica está tentando identificá-lo, mas até agora nada. Perdemos o controle total, senhora. Se isso não for resolvido hoje, os prejuízos podem chegar a milhões. A testa de Clary franziu. Sua voz caiu, fria, mas autoritária. Convocar todos os chefes de departamento agora. Vão para a sala de emergência. Então ela se virou para Noah. Seu olhar gelado, mas cheio de confiança. Siga-me, Noah. É hora de provar. Você mesmo. Noah entrou no elevador ao lado dela, seu coração batendo mais rápido enquanto as portas deslizaram para fechar. O ar lá dentro parecia assustadoramente pesado. Clary ficou em silêncio, olhando para as portas de aço polido à sua frente. Noé sentiu o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Não fazia muito tempo, ele vagava sem rumo, através da chuva, e agora ele estava caminhando para uma batalha de vida ou morte com uma das maiores crises da empresa. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, o caos se instalou imediatamente. Os funcionários corriam de um lado para o outro. Os telefones tocavam sem parar, as vozes estavam tensas. Pânico. Telas digitais gigantes ao longo das paredes exibiam textos vermelhos ameaçadores. Erro crítico do sistema. A atmosfera gritava a crise. Clary entrou na sala de reuniões com parede de vidro, onde os executivos seniores estavam sentados em silêncio sombrio, com atenção gravada em cada rosto. Quando ela entrou com Noah, as cabeças se viraram instantaneamente, os olhos se estreitando ao ver do estranho ao lado dela. Suas roupas simples se destacavam desajeitadamente contra o brilho corporativo polido da sala. Senhora Dalton, um homem alto e magro com olhos ocos. Os olhos falaram primeiro, seu tom agudo de irritação. Noah reconheceu instantaneamente a hostilidade. Quem é? Um jovem especialista em tecnologia correu com um laptop, com as mãos tremendo enquanto ele deslizou sobre a mesa. Noah sentou-se, estreitando os olhos em concentração enquanto linhas de código complexo e mapas de sistema preenchiam a tela. Sua postura mudou, focada, firme, como se estivesse de volta ao campo de frente. Uma missão que exigia tudo. Clary ficou em silêncio ao lado dele, sua olhar afiado, estudando cada movimento seu. Ao redor da sala, o ar engrossou com tensão. Ninguém falou, mas Noah podia sentir, todos esperando que ele falhar, especialmente Jason, cujos olhos brilhavam com ceticismo e desafio. Então, de repente, Noé levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam com clareza, sua voz firme. Acho que encontrei o problema. Cada respiração na sala parou. Todos, olhos fixos nele, esperando pelas palavras que poderiam decidir se Dalton a tecnologia afundaria ou seria salva. O ar na sala de reuniões parecia congelar. Noé falou instantaneamente. Olhos chocados e céticos se voltaram para dele, nenhum mais afiado do que o de Jason Mitchell, o diretor técnico, cujo a expressão transbordava de desdém. Jason recostou-se na cadeira, braços cruzados, lábios curvados em um sorriso zombeteiro. Você está dizendo que já encontrou o problema. Jason falou lentamente, com a voz carregada de sarcasmo, certificando-se de que toda a sala pudesse ouvir seu desprezo. Nosso sistema é gerenciado por equipe de engenheiros de primeira linha. E ainda assim você, um estranho, afirmou que depois, em menos de 5 minutos de observação, você já descobriu. Noah levantou a cabeça, encarando o olhar de Jason com calma e determinação, impassível diante da provocação. Sim, já vi isso antes. O problema não está nos servidores. É o roteamento, banco de dados. Está bloqueado por um conflito e congelado. Jason franziu a testa. Um lampejo de surpresa surgiu em seu rosto antes que ele o mascarasse com arrogância novamente. Ele se aproximou de Noah, pressionando as mãos contra a mesa, sua voz áspera e desafiadora.
Senhor Evans, com todo respeito, quem? Você acha que vai contradizer as conclusões da minha equipe técnica sênior? Para a sua informação, eu pessoalmente supervisionou a construção do sistema e garanto que os servidores são onde está o problema. Uma onda de sussurros se espalhou pela sala. Todos os olhos se voltaram para Noé, Jason, esperando o próximo movimento. Clary permaneceu em silêncio, seu olhar penetrante e fixo sobre Noé, recusando-se a intervir, quase como se estivesse testando se ele reivindicaria seu chão. Noah se levantou lentamente, sua voz firme, mas cheia de força. Não duvido da sua competência, Sr. Mitchell, mas, neste momento, os riscos são muito altos para o ego ou o orgulho. Se quisermos conserte isso, precisamos de objetividade. Deixe-me verificar os dados do sistema diretamente e eu provarei para você. Jason deixou escapar uma risada curta e desdenhosa e balançou a cabeça, afastando-se deliberadamente de Noah. Ele se dirigiu a Clary com um sorriso irônico. Senhorita Dalton, estou aqui há mais de década sem nunca deixar essa empresa enfrentar um desastre como esse, e agora você. Realmente arriscaríamos deixar um estranho interferir em nosso sistema, se causar ainda mais danos? A resposta de Claire foi fria e cortante. Acho que você está entendendo errado. Jason não trouxe o Sr. Evans aqui para pedir sua permissão. Confio na capacidade dele. E eu quero resolver esse problema imediatamente. A mandíbula de Jason se apertou, seu rosto escurecendo. Após uma longa e tensa pausa, ele deu de ombros rigidamente, recuando um passo. Os olhos, no entanto, queimavam com veneno quando se fixaram em Noah. Ótimo. Se ele pensa, ele é bom o suficiente para resolver isso. Eu adoraria ver o milagre acontecer. A tensão na sala aumentou. Noah sentou-se novamente, dedos voando sobre o teclado enquanto linhas de código denso preenchiam a tela. Seu foco era absoluto, os olhares céticos murmúrios desaparecendo no nada enquanto ele se jogava no sistema como um soldado no campo de batalha. Os minutos se arrastavam, o único som barulho incessante de teclas. Jason encostou-se no canto, fingindo compostura, mas sua expressão traiu inquietação. Pela primeira vez, a dúvida invadiu sua mente. Será que ele esqueceu alguma coisa? Então, de repente, Noah se endireitou, com o olhar cheio de certeza. Exatamente como eu suspeitava. O banco de dados de roteamento tem entradas de endereço duplicadas. Congelou todo o sistema logístico, impedindo o reconhecimento de novos fluxos de dados. Jason retrucou, sua voz visivelmente menos segura. Impossível. Verificamos cuidadosamente. Lá, não havia sinal desse erro. Noah calmamente abriu uma grande janela de dados no painel principal. Exibição, destacando uma sequência de caracteres vermelhos piscantes. Evidência clara de um conflito sério. Aqui, Sr. Mitchell, é isso que você, perdido, está enterrado na camada de gerenciamento do banco de dados. Você não o detectaria apenas verificando os servidores. Comum, mas perigoso se não for resolvido adequadamente desde o início. A sala ficou completamente silenciosa. Todos os pares de olhos fixos na tela. Evidências negáveis. O rosto de Jason ficou sem cor, seu queixo apertando-se de humilhação e raiva. Ele não tinha mais argumentos. Clary deu um passo para a frente, sua voz cortando o silêncio pesado com autoridade. Noah, você pode consertar isso agora. Sem hesitar, Noah assentiu com firmeza. Dê-me 30 minutos. Posso limpar o erro e restaurar o sistema completamente. Operações. Clary virou-se para a sala, seu tom decisivo, comandando. Todos sigam a liderança do Sr. Evans. Quero todo o nosso sistema de logística de volta ativa em menos de 1 hora. A equipe entrou em ação, obedecendo-a imediatamente. No canto, Jason recuou ainda mais para as sombras, seu olhar fixo em Noé, furioso, humilhado, pela primeira vez, com medo. Ele tinha acabado de perder a confiança da mulher mais poderosa da empresa. Noah, sem saber da tempestade que se formava em o coração de Jason, pressionado com foco absoluto. Ele ainda não sabia,
Mas a guerra silenciosa entre ele e Jason Mitchell estava apenas começando. A sala caiu em um silêncio tenso, momento em que as palavras confiantes de Noah chegaram. Jason Mitchell permaneceu no canto. Seu rosto ainda estava travado em ceticismo, embora no fundo uma emoção diferente estivesse começando a criar raízes, inquietação, até mesmo medo, pois sua posição e reputação estavam agora claramente em risco. Noah não perdeu tempo. Sentando-se diante da tela principal, seus dedos voaram através do teclado como um pianista executando uma sinfonia impecável. Seus olhos, presos nos fluxos em cascata de código complexo, lendo a linguagem enigmática como se tivesse sido escrita para ele sozinho. Passo a passo, ele explicou, sua calma, voz lógica cortando o ar sufocante e atraindo todos para o foco. O problema está no tabela de partição de roteamento em si. Quando muitas solicitações atingem o mesmo endereço simultaneamente, o protocolo de segurança do banco de dados foi acionado, bloqueando tudo para evitar um conflito em todo o sistema. Mas essa salvaguarda cortou inadvertidamente todas as conexões entre nossa distribuição. Ups, Jason, apesar de si mesmo, aproximou-se, a curiosidade cintilando em seu rosto. Pela primeira vez, sua arrogância vacilou quando ele percebeu que poderia ter deixou escapar algo crítico em sua avaliação anterior. Por que nosso sistema não detectou isso? Perguntou um jovem técnico. Os códigos de erro vermelhos desapareceram, substituídos pelo verde reconfortante das operações estáveis. A sala explodiu. Aplausos aliviaram o riso e até abraços encheram a sala. Arantes congelado. Noah soltou um longo suspiro, o peso esmagador da última hora finalmente se dissipando. Clary finalmente deu um passo à frente, com o olhar caloroso e os lábios curvando num sorriso raro e genuíno. Muito bem, Noah. Você acabou de nos salvar de um grande desastre. Foi só sorte, Jason murmurou amargamente, do canto, desesperado para minimizar a conquista de Noah. Mas sua voz não carregava nada. Confiança que antes tinha. Clary virou-se bruscamente, seu tom gélido, cortando. O barulho. Não, Jason. Isso não foi sorte. Isso foi competência. Se tivéssemos continuado seguindo suas avaliações falsas, a Dalton Tech já estaria perdendo milhões. Almofada de rosto de Jason. Ele não disse mais nada, recuando rigidamente do sala, sua humilhação pesando sobre ele. Enquanto isso, os funcionários correram em direção. Noah apertou sua mão e seus rostos se iluminaram com respeito recém-descoberto. Senhor Evans, isso foi incrível. Nunca vi uma falha complexa resolvida tão rapidamente. Noé apenas sorriu humildemente, respondendo com silenciosa gratidão. Não. Arrogância. Sem exultação. Apenas calma constante. E essa humildade só aumentava o respeito daqueles ao seu redor. Clary ficou para trás, observando tudo. O alívio a invadiu, não apenas porque a crise havia sido evitada, mas porque ela sabia que havia encontrado alguém digno, alguém que pudesse ajudá-la a remodelar os alicerces da empresa. Mas o que Clary ainda não percebeu era que Jason Mitchell, com seu orgulho destruído e sua autoridade minada, iria não aceitar a derrota tão facilmente. Nas sombras do corredor, ele cerrou os punhos, seus olhos ardendo de ódio e a promessa de vingança. Enquanto os aplausos, os parabéns na sala de reuniões finalmente desapareceram, Noah avistou a figura de Jason Mitchell deslizando silenciosamente através das portas de vidro. Embora a crise imediata tivesse sido resolvida, Noé sentiu isso em seu íntimo. Uma tempestade ainda mais sombria se formava dentro da Dalton Tech. Durante toda a tarde ele continuou trabalhando ao lado da equipe, ajudando-os diligentemente a estabilizar o sistema como se o confronto anterior nunca havia acontecido. No entanto, o olhar ardente e ressentido de Jason permaneceu em sua mente, um lembrete de que isso não havia acabado. Mais tarde naquela noite, com o cansaço pesando sobre ele, Noah saiu para tomar um café. Perto da cozinha compartilhada, ele congelou ao som de vozes abafadas. A voz de Jason era deliberadamente alta, o suficiente para os outros ouvirem. Estou te dizendo que aquele cara, Evans, não é nada especial.
Ele só teve sorte. Nós estávamos. Já estava perto da solução e ele tropeçou nela. Não haverá uma segunda vez. Mas quem que eu digo? Uma voz hesitante respondeu incerta. Mas ele explicou tudo em detalhes. Jason, não me pareceu sorte. Jason interrompeu bruscamente, com um tom mordaz. Você é muito ingênuo, Steve. Alguém de fora, que nunca trabalhou nesta empresa, nunca tocou neste sistema. Conserta-o. Mais rápido que nossa própria equipe de ti. Não se deixe enganar por seu ato humilde. Noah se levantou. Ainda, ouvindo em silêncio. Ele respirou fundo e profundamente antes de passar pela porta. Jason caiu abruptamente. Silencioso, seu rosto brilhando de surpresa com a entrada repentina de Noah. Oh, Evans, disse Jason rapidamente, forçando um sorriso. Estávamos falando sobre você. O olhar de Noah se fixou nele, calmo, mas inabalável. Ouvi dizer, se você realmente acredita que foi apenas sorte, Sr. Mitchell, eu ficaria feliz em. Sente-se e explique passo a passo como eu encontrei e resolvi o problema. Jason enrijeceu, sua compostura, vacilando antes que a arrogância voltasse ao lugar. Não precisa, Evans. Eu não preciso. Você me ensinando sobre o sistema que construí. A tensão irradiava para o corredor, chamando a atenção dos funcionários próximos, que observavam em silêncio. Então o som agudo de passos ecoou, e Clara apareceu. Seus olhos cortantes, direto para Jason, frio e autoritário. Acho que precisamos resolver isso agora mesmo. Agora. Jason, Noah, para a sala de reuniões. Vocês dois. Jason lançou um olhar irritado para Noah, mas não ousou recusar a ordem de Clary. Os três entraram e, quando a porta se fechou, a atmosfera se apertou como uma corda de arco esticada. Clary permaneceu ereta, sua voz severa e intransigente. Quero que essa disputa seja resolvida diretamente. Jason, por que você se opõe tanto ao Noah? Jason respirou fundo, forçando a compostura. Só quero proteger a empresa de depender de alguém de fora, cujas habilidades não foram totalmente comprovadas. Evans consertando. A crise de hoje foi tão rápida que foi incomum. Estou questionando se foi real, habilidade ou apenas sorte. Clary se virou para Noah, com o olhar suavizando-se ligeiramente. Noah, o que você diz sobre isso? Noah encontrou o olhar de Jason firmemente, seu tom claro. Firme, mas respeitoso. Entendo sua dúvida, Jason, mas o que fiz hoje não foi sorte. Se você pagou. Atenção, você deve ter visto que segui um método de diagnóstico estruturado, passo a passo, logicamente. A razão pela qual encontrei o problema tão rapidamente não foi por acaso. Foi o resultado de anos de experiência real no militar e depois administrar meu próprio negócio. Estou mais do que disposto a caminhar por cada passo para que todos pudessem ver por si mesmos. O rosto de Jason corou, sua compostura quebrando. Ele procurou um contra-argumento, mas não encontrou nada. Mas, por que eu ou toda a minha equipe de ti não detectamos esse erro primeiro, enquanto você o fez? Noas, sua resposta foi firme, sua expressão sincera. Porque você se tornou muito familiarizado com o sistema. Você confia demais. Muito em rotinas automatizadas que ignoram falhas sutis, mas críticas. Eu olhei para com novos olhos, objetivamente, e isso me permitiu ver o que a equipe interna deixou passar. A voz de Clara interrompeu, decisiva e definitiva. Acho que as coisas estão esclarecidas. Jason, você precisa aceitar que às vezes é preciso um observador externo para perceber o que os de dentro não percebem. Não podemos deixar o orgulho comprometer. Dalton Tech. Jason abaixou a cabeça, em silêncio por um longo momento antes, murmurando relutantemente. Eu entendo, senhorita Dalton. O tom de Clary suavizou, embora sua determinação permanecesse firme. Ótimo. De agora em diante, espero que vocês dois trabalhar juntos para o bem da empresa, não uns contra os outros. Jason deu uma aceno firme e saiu da sala, com o rosto sombrio de ressentimento. Noah permaneceu, olhando para Clary com gratidão silenciosa. Obrigada por confiar em mim. Clary ofereceu
Um sorriso raro e gentil. Você conquistou essa confiança, Noah, e eu acredito que você continuará provando isso. Lá fora, no corredor, Jason cerrou os punhos, seus olhos queimando de ódio enquanto ele olhava para as portas fechadas da sala de reuniões. Ele jurou silenciosamente. Esta batalha estava longe de terminar. No momento em que a porta da sala de reuniões se fechou atrás de Jason, a atmosfera melhorou visivelmente. Noah ficou parado, seus olhos demorando-se na silhueta furiosa de Jason desaparecendo através do vidro. Ele sabia que a decisão de Clary não tinha sido fácil. No entanto, a firmeza e a clareza com que ela lidou com a situação fizeram respeitar o poderoso CEO em um nível mais profundo. O julgamento de Clary. Eles estavam mostrando seu total apoio a Noah, o recém-chegado que havia superado todos os expectativa. Acho que isso era necessário. Um veterano, declarou o funcionário, seu tom transbordando de respeito por Noah. O Sr. Evans não resolveu a crise de forma brilhante. Ele expôs falhas graves na forma como temos trabalhado. Ele conquistou a nossa confiança. Vozes. Juntou-se rapidamente. Isso mesmo. Evans resolveu em horas o que Jason não conseguiu consertar. Por semanas. Confiamos nele, senhorita Dalton. Por favor, dê a ele um cargo permanente. Clary olhou em direção a Noah, assentindo lentamente. Sua voz soou clara e autoritária. Concordo. Com efeito imediato. Nomeio Noah Evans como representante da Dalton Tech, diretor de operações logísticas. Com sua habilidade, experiência e integridade, acredito que está a escolha certa para o nosso futuro. A sala explodiu mais uma vez com gritos e aplausos. A equipe correu para apertar o braço de Noah. Seus rostos brilhando de admiração e respeito. Aqueles que tinham antes olhavam para ele com dúvida, agora o cumprimentavam com carinho e confiança. Parabéns, Noah. Você realmente merece. Estamos felizes que você esteja se juntando a Dalton. Técnico, estou ansioso para trabalhar com você, diretor Evans. A emoção tomou conta de o peito de Noah. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu valorizado, verdadeiramente visto. Sorrindo humildemente, ele agradeceu sinceramente a cada colega. Sou profundamente grato pela confiança. Farei tudo o que puder para não decepcioná-lo. Enquanto ele estava entre sua nova equipe, Clary pôs-se ao lado dele, com um tom gentil, mas firme. Noah, lembre-se disso. Minha decisão não era para agradar você ou qualquer outra pessoa. Eu fiz isso por causa da habilidade real que você demonstrou. Eu acredito que você vai levar a logística da Dalton Tech a novos patamares. Noah se virou para ela, com os olhos cheios de gratidão e determinação. Não vou decepcioná-la, senhorita Dalton. Essa é a minha promessa. Clary deu um leve aceno satisfeito. Seu olhar penetrante suavizado pela confiança. Eu acredito em você, Noah. Enquanto a Dalton Tech abraçava sua renovada esperança e unidade, em um canto distante, Jason Mitchell silenciosamente empacotou seus pertences. Seu rosto se contorceu de amargura quando ele olhou para Noah, cercado de aplausos e respeito, algo que Jason, ele mesmo nunca havia recebido verdadeiramente em todos os seus anos na empresa. Apertando bem a bolsa, Jason saiu da Dalton Tech, com o coração ardendo de ressentimento. Ele jurou que esta não seria a última vez que enfrentaria Noah Evans. Hoje ele havia perdido, mas um dia ele prometeu a si mesmo que iria empatar. Pontuação. De volta para dentro, Noah se destacou entre seus novos colegas, totalmente receptivo. Na família Dalton Tech. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que realmente pertencia, seu talento e valor finalmente reconhecidos e honrados. Quando a celebração terminou e os funcionários retornaram ao trabalho, Noah silenciosamente se afastou da multidão. Uma estranha mistura de felicidade e descrença ainda pairava nele. Ele parou no ampla janela do escritório, olhando para o horizonte enquanto os arranha-céus se iluminavam contra o pôr do sol que se esvaía. Ele nunca imaginou que em apenas um dia toda sua vida poderia mudar tão drasticamente. Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Como você está se sentindo, Noah? Impressionado com tudo o que aconteceu,
Ele se virou e viu Clary caminhando em sua direção com um café na mão. A habitual agressividade e autoridade de seu rosto se suavizaram para algo mais gentil, quase terno. Noah deu um pequeno sorriso e respondeu honestamente. Um pouco, senhorita Dalton, mas, principalmente, sou grata por tudo que você fez por mim hoje. Ela entregou a ele a xícara e fez um gesto em direção às cadeiras perto da janela. Sentada em frente a ele, seus olhos, pensativa enquanto olhava para a cidade, ela falou baixinho. Noah, tem uma coisa que você deveria. Sei. Você deve estar se perguntando por que fiz uma aposta tão alta em alguém que acabei de conhecer. Noah assentiu levemente, esperando. Clary ficou em silêncio por um longo momento, enquanto se pesasse suas palavras cuidadosamente. Finalmente, ela se virou para ele, seus olhos carregando uma profundidade de tristeza que ele nunca tinha visto antes. Porque eu vi em você algo que eu já tive, a resiliência para enfrentar o preconceito e a injustiça. Noah piscou, assustado. Ele nunca esperou que o poderoso CEO à sua frente admitir algo tão pessoal. Clary suspirou suavemente, seu olhar se voltando, distante enquanto ela se lembrava de seu passado. Você provavelmente não vai acreditar, mas eu não estava nascido na riqueza ou no poder. Cresci em um bairro pobre nos arredores de Chicago. Minha mãe tinha 2 empregos para me manter na escola. Meu pai morreu quando eu era muito jovem e aprendi cedo a sobreviver em meio ao julgamento e à discriminação. Sua voz tremeu ligeiramente, embora seus olhos permanecessem firmes. Nunca esquecerei meu primeiro dia em uma grande empresa. Os olhares que recebi, dúvida, preconceito, condescendência. Pensei que uma jovem de origem pobre nunca chegaria a lugar nenhum. Tive que trabalhar 10 vezes mais do que todos os outros, apenas para provar que eu pertencia. Noah ouviu atentamente, simpatia. A surpresa estava clara em sua expressão. Pela primeira vez, ele percebeu que a jornada dela refletia a dele mais do que ele imaginara. Como você conseguiu passar por tudo isso, senhorita Dalton? Ele perguntou suavemente. Os lábios de Clary se curvaram em um leve sorriso, seus olhos gentis ao encontrar os dele. Eu decidi que não deixaria ninguém ditar minha vida. Trabalhei incansavelmente, passo a passo até chegar onde estou agora. Mas a lição mais importante que aprendi é que ao longo do caminho eu precisava. Pessoas que me viam pelas minhas habilidades e caráter, não pela minha origem, não pela minha aparência, não pelo preconceito que enfrentei. Ela fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos dele, com a voz sincera. E foi por isso que você chamou minha atenção. Desde o início. Quando você recusou meu dinheiro, vi em você uma qualidade rara. Alguém que coloca a integridade e a gentileza acima do ganho pessoal, mesmo em grande custo. O coração de Noah se comoveu, aquecido pela honestidade dela. Ele falou baixo, mas com firmeza. Sou realmente grato por você ter me visto dessa forma. Honestamente, nunca pensei que alguém, como se você pudesse entender o que eu passei. Clary assentiu gentilmente. Eu acredito que nosso passado, as lutas moldam quem realmente somos. Você me lembrou de algo que eu quase esqueci. Resiliência e gentileza sempre serão as chaves para superar preconceito da sociedade. Uma estranha proximidade surgiu entre eles, quebrando. Um construído na confiança, na compreensão e na promessa de que juntos eles poderiam enfrentar quaisquer provações. Estava por vir. Naquela noite, pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, Noah retornou ao seu pequeno apartamento com o coração leve e cheio de esperança. Palavras sinceras de Clary Dalton ainda ecoavam em sua mente, como uma luz quente cortando os cantos mais escuros de sua alma. Seus passos carregavam uma nova força e confiança. Ele era um homem que havia redescoberto seu valor após anos de lutando contra a adversidade. Ele parou na porta da frente, respirando fundo para saborear a paz tranquila de o momento. Quando ele abriu a porta, o riacho familiar fez bem erguer os olhos do pequeno. Mesa de madeira. Os olhos arregalados do menino brilharam de surpresa e alegria. Pai, você está em casa? Ben gritou, pulando e jogando os braços em volta de Noah. Seu
rosto inocente transbordando de excitação e curiosidade. Noé se abaixou, segurando seu filho com força. Calor e amor inundando. Sim, estou em casa, filho. E hoje, eu tenho algumas notícias maravilhosas para você. Os olhos de Ben se arregalaram ainda mais, sua voz jovem, tremendo de ansiedade. O que foi? Pai? Me conta. Sorrindo, Noah bagunçou o seu cabelo do filho e o sentou à pequena mesa de jantar, puxando uma cadeira para perto, olhando diretamente para os olhos ansiosos de Ben. Olhos, ele falou com orgulho. Hoje consegui um novo emprego, filho. Um muito bom em Dalton Tech. De agora em diante, as coisas vão melhorar muito. Você não terá que se preocupar sobre qualquer coisa mais. Ben piscou, em silêncio por um momento, como se, para ter certeza de que tinha ouvido direito. Então seu rosto se iluminou com uma alegria incontida. Sério, pai? Você conseguiu o emprego. Noah assentiu firmemente, a felicidade ecoando em seu rosto. Voz. Sim, filho, eu fiz isso. E amanhã vou te levar para comprar o tênis novo, que você tanto esperava. Será o primeiro presente do meu novo emprego. Ben, gritou de alegria, abraçando Noah novamente. Lágrimas de felicidade brotaram em seus olhos. O peito de Noah apertou de emoção. Ele sabia que suas vidas tinham acabado de virar um canto. Na manhã seguinte, Noah e Ben caminharam, de mãos dadas ao maior shopping da cidade, um lugar por onde antes só passavam de passagem, sem nunca ousar pisar. Lá dentro. Desta vez, orgulho e alegria encheram o coração de Noé enquanto ele guiava seu filho para a maior loja de sapatos. Escolha o par que quiser. Bem, disse Noah gentilmente, seu olhos cheios de amor. O menino ficou diante das prateleiras, olhando, maravilhado com as fileiras de tênis brilhantes. Por fim, ele pegou um par azul, o mesmo par que ele tinha usado uma vez, tão desejado por trás do vidro. Pai, posso ficar com isso? Noah sorriu, com a voz firme. Claro, filho, você os merece mais do que ninguém. De lá, eles continuaram comprando roupas para Ben, uma mochila nova, para a escola, e até mesmo uma pequena bicicleta vermelha, o sonho que Ben sussurrava toda vez que passavam pela loja de brinquedos. Mais tarde, descansando juntos em um banco do parque, Ben olhou para seu pai, com os olhos brilhando. Pai, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Noah encontrou o olhar do filho, sua própria voz tremendo de emoção. A minha também, Ben. Sua felicidade é o maior presente que já recebi. Eles se sentaram lado a lado na suave manhã. Sol, apreciando uma alegria tão simples, mas tão inestimável. Noé apertou a mãozinha do filho, pensando que todas as dificuldades que ele suportou valeram a pena, porque agora ele poderia dar a Ben uma vida melhor. Merecido. E nesse calor, Noé percebeu algo profundo. Gentileza, perseverança e fé em si mesmo realmente poderiam mudar o destino. Ele enfrentou desespero e dúvida, mas suas escolhas enraizadas na bondade e no amor os levaram. Aqui, do outro lado da rua, escondido nas sombras, Jason Mitchell estava observando. Seus olhos ardiam de malícia, o ciúme se retorcia dentro dele como fogo. Ele jurou que não deixaria Noé desfrutar dessa felicidade por muito tempo. Uma nova tempestade estava fermentando, mas Noé, felizmente inconsciente, sentiu apenas a paz e a alegria de compartilhar este momento perfeito com seu filho. A primeira luz do amanhecer surgiu lentamente. O horizonte, fluindo suavemente através das nuvens que permaneceram após a chuva da noite. Ele se espalhou pela vasta janelas de vidro do novo escritório que Noah havia oficialmente assumido. Sentado calmamente em sua mesa polida, ele olhou para a cidade desperta abaixo, uma profunda sensação de paz enchendo seu coração, algo que ele realmente não sentia há anos. Sua mente voltou para aquele fatídico dia em que ele ficou na chuva congelante, diante da escolha mais difícil de sua vida, passar por um estranho para a entrevista, ou parou para ajudar, sabendo muito bem que isso poderia custar-lhe a única chance de um futuro melhor. Voltar. Então, ele nunca poderia saber que parecia ser o mais arriscado, o mais
Essa escolha tola se tornaria o ponto de virada que transformaria completamente a vida dele e de seu filho. A imagem de Clary Dalton surgiu em seus pensamentos, a mulher poderosa que ele tinha escolhido para ajudar. Ele ainda se lembrava de sua frieza inicial, seu orgulho aguçado, mas o que ressoou mais profundamente foi calor em seus olhos quando ela finalmente compartilhou seu passado com ele. Foi empatia e bondade que havia tecido um fio invisível, unindo dois estranhos em verdadeiro amor. Aliados, olhando ao redor de seu novo e espaçoso escritório, um símbolo de confiança e reconhecimento de... Em outro lugar da cidade, Jason Mitchell estava sentado em uma sala escura, seus olhos amargos, fixo na torre brilhante da Dalton Tech refletindo o nascer do sol. Por fim, ele entendeu que esquemas, inveja e rancor nunca poderiam triunfar sobre a verdade, bondade e integridade. A injustiça que ele tentou criar uma vez se tornou realidade. Círculo, deixando-o isolado e quebrado. Ele sabia agora que o caminho que havia escolhido nunca lhe traria sucesso ou felicidade real. De volta ao seu escritório iluminado, Noah observou. O sol finalmente rompeu completamente as nuvens, inundando a cidade com sua luz radiante. Luz. Parecia um símbolo de novos começos, de esperança para todos. Ele percebeu que a vida era muito mais justa do que ele acreditava, contanto que ele nunca abandonou a fé em si mesmo e na bondade do coração humano. Ele jurou silenciosamente que não importa o que acontecesse, ele se manteria resiliente, com fé e gentileza. Enquanto esses valores vivessem nele, a vida sempre abriria novas portas. Portas. E enquanto a aurora se espalhava pela cidade, Noé sorriu com serena confiança, prontos para o futuro, acreditando profundamente que a compaixão, a coragem e a igualdade, a oportunidade pertencia a todos, não importando a cor da pele ou seu passado. Caros amigos, a história de Noah e Clary nos lembra que a gentileza, a perseverança e a fé em nós mesmos pode superar até as provações mais difíceis. Mas e quanto? Você? Se você se depara com a escolha entre perseguir sua própria chance de sucesso ou parando para ajudar um estranho, o que você decidiria? Compartilhe suas ideias no comentários abaixo. E se você achou esta história significativa, não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhe com amigos e familiares para espalhar sua mensagem positiva. E inscreva-se no canal para não perder mais histórias inspiradoras que estão por vir. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.